Fala Tricolada, tranquilo? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Peço seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Vamos dar notícia para vocês, informações do Fluminense, você sempre fica atualizado aqui no canal, por isso que é importante a sua inscrição e o seu clique ali no sininho para receber as notificações. E deixa o like que vai me ajudar demais. Vamos lá, Clube Uruguaio sonda Michel Araújo. Chegou no Fluminense, mostrou versatilidade, sabe jogar aberto pelo lado esquerdo, sabe jogar no meio de campo. Depois ele foi transferido para o mundo árabe, trabalhar com o Odair Hellmann. Odair acabou o trabalho dele lá e o empréstimo também. O clube árabe não quis ficar com o jogador, ele acabou voltando ao Fluminense, criando uma certa expectativa, porque a passagem dele no mundo árabe foi interessante, foi muito boa. Temos a expectativa também da utilização dele em outras funções, como do meio de campo, como aberto pelos lados do campo. Mas desde que ele voltou, ele não conseguiu se firmar como uma grande opção de segundo tempo, ou até brigar pela titularidade. Eu acho até que em algumas vezes ele foi mal utilizado, podendo jogar aberto pelo lado esquerdo, jogando mais próximo da grande área, e foi colocado no meio de campo. Ele é um jogador que tem uma característica muito diferente do Ganso e dos outros jogadores, que são mais passes laterais, enfiada de bola. O Michel Araújo ele gosta de correr com a bola nos pés. É um rompedor de linhas, um jogador uruguaio que abaixa o tronco e vai para cima do adversário. Então é um jogador que não é de distribuir passes, ele é mais de infiltração. Mas ele vai perdendo espaço, sempre está no banco de reservas, mas não tem entrado no decorrer dos jogos. Isso mostra a falta de confiança por parte do Fernando Diniz na sua utilização. Então o meia vem sendo pouco utilizado e apareceu uma sondagem, um clube uruguaio interessado no jogador, segundo Paulo Brito. Vamos lá para a matéria? Está falando o seguinte, que o tempo passa e Michel Araújo ainda não conseguiu convencer o Fernando Diniz a utilizá-lo mais vezes. Com a ascensão de Giovani, o jovem que veio lá do Ajax, e do Gabriel Pirani, principalmente o Gabriel Pirani, que tem entrado todos os jogos para fazer essa função do Michel Araújo, que é no meio de campo. É aí que está o complicador. Eu acho que o Michel Araújo não é para jogar ali no meio de campo, não é para ser um reserva do Ganso, porque ele não sabe fazer essa função do Ganso. Se é para fazer a função do Ganso, então o Gabriel Pirani está ok, porque ele sabe fazer aquilo com muita qualidade. Acho que o Michel Araújo tem que jogar mais próximo da área, ali na diagonal, para cima dos laterais. O espaço do Michel Araújo ficou ainda mais restrito com a chegada de Giovani e Gabriel Pirani. Esperando por mais oportunidades, ele se diz feliz no Fluminense, mas tem gente de olho nele lá no Uruguai, rapaziada que conhece ele. Ele que é uruguaio, veio do futebol uruguaio. O Netflix apurou com pessoas ligadas ao jogador, que preferiram não revelar o nome, tem um segredo aí, que um grande clube do Uruguai buscou informações a respeito do Michel Araújo. E aí? Quanto recebe? Como é que vai o contrato do jogador? Ele tem contrato longo com o Fluminense. Então teve essa sondagem e as conversas não foram adiante, porque o salário seria um entrave inicial. O salário do Michel Araújo não é baixo no Fluminense. Importante lembrar que quando o contratou, em 2020, o Fluminense teve a concorrência do Peñarol. O Peñarol já em 2020 estava interessado na contratação do Michel Araújo. O Fluminense renovou no início desta temporada o contrato do Michel Araújo até o fim de 2025. Então ele tem um contrato muito longo ainda com o Fluminense. Nessa leva aí de renovações de contrato, o Michel Araújo foi incluído nessas aí, que espicharam o contrato dele até o ano 2025. O vínculo anterior do Uruguai com o Fluminense iria até dezembro de 2023. O meia está no clube desde 2020. Então, de 2023 ele passou a 2025, tem um contrato longo e tem um clube uruguaio interessado no jogador. Daqui a matéria conclui dizendo o seguinte: o Uruguai teve uma passagem por empréstimo ao Al-Wash dos Emirados Árabes e voltou no fim da temporada de 2022 para ser aproveitado pelo Fernando Diniz. O negócio é o seguinte, esse jogador, principalmente jogador de meio de campo, tem que se encaixar no sistema tático do Fernando Diniz, que é o quê?
posse de bola, controle, toque, linhas muito próximas da área, intensidade. O Michel Araújo ele não tem as características ideais para o esquema tático do Fernando Diniz, para um jogador que joga ali na armação do jogo no meio de campo. Como eu falei, é um jogador mais que de correr com a bola nos pés. E todas as vezes que ele recebeu oportunidades, ele não foi bem nesses últimos jogos. Isso tem tirado o espaço dele na equipe principal. É bom a gente ficar de olho que tem um clube uruguai interessado na contratação de Michel Araújo. E se sair, e se aparecer uma negociação e ele sair, eu não vou ficar surpreso pelo pouco espaço que ele tem tido na equipe principal. Agora vamos falar de venda de ingressos. Vamos falar da final, Fluminense e Flamengo. Dia 1º de abril, 8h30 da noite. O pessoal estava aí na ansiedade, querendo saber quando é que vai abrir, quando é que vai vender os ingressos, querem ir para o jogo, como é que o Flamengo vai liberar. Lembrando que o Flamengo é o mandante do jogo da ida, então a responsabilidade do preço e da cobrança dos ingressos é do Flamengo, mas as coisas aí avançaram e vamos trazer essa informação para vocês. Então, o Fluminense anuncia a data para início da venda de ingressos para o jogo da ida da final do Campeonato Carioca. Vamos para essa informação. No dia 1º de abril, às 8h30, no Maracanã, o Fluminense começa a decidir o título do Campeonato Carioca. Eita, contra o Flamengo. Mandante da partida de ida. O rubro-negro vai abrir a venda de ingressos para o torcedor tricolor no próximo sábado. Atenção, no próximo sábado, dia 25 de março, às 10 horas da manhã. Você que é sócio, sempre abre primeiro para os sócios. Então você que é sócio, fica atento aí às 10 horas da manhã do dia 25 de março. Todos os sócios do Fluminense, independente da categoria, terão desconto de 50% após acordo firmado entre os clubes. Houve um acordo entre Fluminense e Flamengo para dar um desconto aos sócios do Fluminense, metade do preço para todos os sócios do Tricolor após esse acordo. Continua aqui, vale destacar também que a comercialização nos pontos de venda e a retirada de gratuidade terão início no dia 30 de março, na quinta-feira, tá? Então atento aí o pessoal da gratuidade e da troca dos bilhetes, ok? No segundo jogo, como vocês sabem, da decisão, o mandante do jogo é o Fluminense e os sócios terão os descontos aplicados nos respectivos planos. Fechou? Atento aí, compre o seu ingresso, porque é importante a presença do torcedor nesse jogo aí, nessa final do Campeonato Carioca, 6-6. Vamos preencher todos os nossos setores disponíveis. Principalmente aquela área mista ali. A área mista é importante a torcida do Fluminense chegar junto na hora de comprar o ingresso. E para a gente concluir, vamos falar do Luan Freitas, zagueiro de 22 anos, jovem zagueiro que passou por 2 cirurgias sérias aí no joelho, está liberado para treinamento, vem treinando, mas todas as vezes que há uma carga excessiva ou forte de trabalho, o Luan Freitas sente dores no joelho. Isso é muito preocupante. Por isso que eu estava estranhando um zagueiro com passagem nas seleções de base, é um garoto bom de bola, jogou em quase todas as categorias de base da seleção brasileira. Infelizmente, a carreira dele foi interrompida algumas vezes por causa dessas contusões sérias. Agora que está bem, podendo jogar, não tem aparecido nem no banco de reserva. A gente tem visto o Vitor Mendes, temos visto o Kaique, outros garotos da base e o Luan Freitas. Sempre há esse questionamento. E o Luan Freitas está machucado de novo? Ele sempre está, a maioria das vezes ele está machucado. Então há esse questionamento se realmente ele está bem fisicamente ou não. Então essa informação aqui nos deixa preocupado, né? O Vitor Lessa da Rádio Globo trazendo a informação que o Luan Freitas não está tão bem assim. Tem treinado normalmente, mas todas as vezes que a carga é muito forte de exercícios, ele sente dor nos joelhos. Por isso, ele não tem sido relacionado para as partidas. Espera aí, cara, essa zica saia e que ele recupere o mais depressa possível condições de jogo. Deixa o like, rapaziada, se inscreva no canal, compartilha. Até o nosso próximo vídeo. Flui!